Reza a lenda que alguns bons anos atrás, os jogos de videogame eram bem diferentes dos que temos hoje, com visuais mais simples em 2D, mecânicas datadas e com limitações muito grandes na ambientação e no cenário, mas, de qualquer forma, esses jogos fizeram a alegria de muitos, tanto que são lembrados com muito carinho pelos mais velhos, já que foram eles que fizeram muitas crianças lá atrás se divertir e começar a se interessar por videogames de verdade, assim como eu, que comecei minha jornada dos games em um clássico Polystation, que inclusive já fiz um vídeo separado sobre isso, depois vai lá dar uma conferida. Bons tempos, apesar de bem antigo, o visual 8 bits ainda agrada bastante gente, já que temos diversos jogos indies sendo lançados assim, só que lógico, mais trabalhados e usando as tecnologias mais atuais de hoje. Lembrando que eu também fiz um top 15 melhores jogos do Super Nintendo e do Mega Drive, da geração 16 bits, quem quiser conferir já sabe, né? Dá uma olhadinha que o vídeo ficou bem legal também. Mas hoje então vamos dar um passeio nos anos 80 e 90, ou mais especificamente na geração 8 bits, onde vou fazer uma lista dos 15 melhores jogos. Já lembrando que esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de ser feito, mas ele é de coração, então já deixa o like da confiança aí se você não quer deixar o clássico morrer, se inscreve, marca o sininho e toda aquela firula que sempre falamos, beleza? Senta aí, pega aquela pipoquinha básica, um suco de laranja para relaxar, que no vídeo de hoje só vai ter jogo foda e de peso mesmo, então foi! E começando essa lista de leve com Snow Bros, um jogo muito divertido e um tanto esquecido pela galera, onde controlamos os príncipes de White Land, Nick e Tom, que foram transformados em bonecos de neve por um rei bruxo para sequestrar a princesa Terry e Tina e roubar o seu reino. É bem clichê, né? Mas de qualquer forma a sua jogabilidade surpreende bastante, onde vamos jogando bumerangues de gelo, como eu chamava na época, e transformando os inimigos em bola de neve, podendo rolar as mesmas para derrotar os outros que estão mais longe. E esse game até que lembra bastante o clássico Bubble Bubble, que eu acho que é assim que pronuncia, que também é nesse mesmo estilo e com certeza foi uma clara inspiração, já que até o level design das fases é parecido, mas na minha opinião Snow Bros é superior e mais divertido. Aqui vamos coletando diversos power-ups maneiros e também a luta contra os chefes é bem interessante, então merece uma palhinha aqui. Outro game muito interessante que joguei no Dynavision do meu amigo é o Power Rangers 2, que na verdade se trata de uma hack room feito em cima de outro jogo, mas ele merece um espaço aqui, já que é muito bem feito e de longe é o melhor jogo dos Power Rangers para os 8 bits. Na verdade, mais que isso, eu até incluí ele no meu top 10 jogos mais foda de Power Rangers de todos os tempos. Quem quiser conferir, dá uma olhada lá, o vídeo é antigo, mas também tá bem da hora. E ele representa muito bem o universo dos Power Rangers, com cenários coloridos e tudo mais. Começamos com uma pistola básica e depois de pegar alguns itens, acionamos nosso Zord. E cada Ranger pode usar a sua arma específica igual da série, muito louco. Os chefes também merecem destaque, já que são bem desafiadores e irritantes. E outra coisa que eu achava o máximo era esse minigame de pinball com o Megazord, que era sensacional. Olha isso! Próxima posição temos Chip 'n Dale 2, o famoso jogo do Tico e Teco, que foi uma das últimas levas dos games dos 8 bits lançado em 1993, exclusivamente para o Nintendinho. Eu me lembro muito bem quando joguei esse game pela primeira vez com meu amigo, e fiquei maravilhado, já que dava para jogar multiplayer. Um escolhia o Tico e o outro o Teco, ia descendo a caixa na cabeça dos inimigos. E eu disse que só ia ter jogo foda nessa lista, hein? Chip 'n Dale com certeza se destaca muito por ter sido lançado em 93. Nessa época já estava quase sendo lançado o Play 1 para vocês terem noção no ano seguinte, então os desenvolvedores conseguiram fazer um excelente proveito do hardware do NES, com gráficos de encher os olhos, músicas muito cativantes e mecânicas muito avançadas e diferentes, como aquela que você podia se esconder dos inimigos quando pegava uma caixa e apertava para baixo e só ficava o olhinho do personagem ali. É muito massa. E
não poderíamos falar da geração 8-bits sem mencionar o aclamado mascote da marca, Alex Kidd, que futuramente perdeu sua posição para o ouriço azul Sonic, mas ele lutou bravamente contra o nosso querido encanador, e também foi o primeiro jogo da vida de muitos que tiveram um Master System lá atrás. E eu sei que o console também recebeu outros títulos, que até tem mecânicas mais avançadas e coisas superiores, mas eu acho que o que mais representa aqui essa posição é o Alex Kidd em Miracle World mesmo, por ser muito marcante e já vinha na memória do console. Ou seja, quando você ligava o videogame, já tinha um jogo foda pra jogar, diferente daqueles joguinhos toscos que vinham no PlayStation. E é lógico que não poderia faltar um jogo do Robozinho Azul, que recebeu diversos títulos para os 8-bits, e foi lá que ele se consagrou de verdade. E decidi colocar aqui o segundo jogo da série, que é o mais querido e elogiado pelos fãs, trazendo os elementos clássicos que foram um sucesso no primeiro game, mas com sua devida atualização e mecânicas que seriam um padrão mais pra frente, como alguns itens que ajudavam nos locais inacessíveis, e vocês sabem que os primeiros Mega Man dessa geração não traziam mudanças tão grandes assim de um jogo para o outro, era apenas pequenas melhorias mesmo. E é lógico que os games futuros também são muito bons, mas o que mais se destaca e representa essa geração com certeza é o segundo mesmo. E se não poderia faltar um game do Mega Man, é lógico que também não poderia faltar um do Homem-Morcego, lançado em 89 pela Sunsoft, nos seus tempos de ouro. Esse que com certeza é o melhor jogo do Batman dos 8-bits, é bem fiel ao herói. E aqui, o Batman ao invés de preto, ele é roxo. Como assim? Isso acontece por causa da paleta de cores limitada do NES, e se fizessem o herói preto, iria confundir com o cenário lá atrás e ficaria horrível. Mas o sprite dele até que é bem fiel e detalhado. Quando você bate o olho, você já reconhece na hora que esse cara aí é o Batman, diferente de outros jogos, né? Os cenários são bem sombrios e dark. O herói pode dar socos para derrotar os inimigos e também pode usar um arsenal bem grande de apetrechos, como batirangues especiais e até uma arma de míssil. O quê? Os chefes também são bem marcantes e conhecidos, como Vagalume, Coringa, que é o chefe final, dentre outros. E vale lembrar que esse game é realmente muito difícil. Eu tava tentando zerar esses dias de novo e não consegui. Sempre travava em alguma parte, mas depois que você aprende a manha, já fica bem mais de boa. E para fechar com chave de ouro, ele também possui uma trilha sonora de encher os olhos, ou melhor, os ouvidos. Ouve aí um pouco a música tema dos chefes, que é bem nostálgica. Próxima posição temos um excelente jogo de plataforma, publicado pela lendária Hudson Soft, só desenvolvedora de respeito, hein? Que se trata de Adventure Island 3, que pude conhecer lá no PlayStation também. Eu conheci muita coisa lá. E esse aí, ele vinha uma fita separada só com um jogo, porque geralmente era assim, as melhores fitas tinham poucos jogos. Não adiantava nada falar que vinha 9.999 jogos em um, sendo que na verdade só vinha um jogo merda e o resto era tudo repetido. Pois é, e você provavelmente deve conhecer o clássico Adventure Island 1, que já vinha na memória do PlayStation também, e de outros Famiclones da época. Pois é, esse daí eu também joguei bastante e é um jogão, porém a terceira versão é de longe a mais avançada, já que foi lançada em 1992, já que nessa época já existia o Super Nintendo e também estava quase lançando o Play 1, então ele conseguiu fazer um aproveitamento muito bom do recurso dos 8-bits, porque quanto mais pra frente o jogo lança, geralmente melhor ele é em termos gráficos e tecnologias. Isso acontece até nos dias de hoje, que a maioria dos jogos de final de geração são os melhores. Pega de exemplo aí o imortal The Last of Us, que foi lançado no final da vida útil do PlayStation 3 lá em 2013 e é considerado por muitos como um dos melhores jogos do console. Pois é. Outro
Outro jogo que foi lançado no mesmo ano, 92, e também segue essa mesma linha de raciocínio, é Tartarugas Ninjas 3 do NES, que conseguiu tirar proveito ao máximo do console. Chegou até em dizer que ele faz um aproveitamento melhor do que a Adventure Island 3, porque aqui tem partes que os cenários dos personagens começam até a piscar de tanto esforço que o pobre Nintendinho tá fazendo para aguentar aquilo. O jogo é do gênero beat up, com gráficos que impressionam demais para a sua época, e o mais interessante é que ele não é um port, sim um título original para o NES, sem nenhuma versão de arcade anterior, já que não tem a versão de fliperama para compararmos. Talvez seja por isso que ele foi tão impressionante, porque vocês sabem que a versão dos arcades nessa época eram imensamente superiores do que a dos consoles caseiros. Outro destaque é que ele pode ser jogado por até 2 jogadores simultaneamente, igual o Tico e Teco, com cada jogador controlando uma das tartarugas e descendo além em todo mundo. E esse jogo aí, ele é um predecessor do clássico Tartarugas Ninjas 4, Turtles in Time do Super Nintendo, que vocês provavelmente conhecem e é sensacional, e também um dos melhores jogos do console, uma evolução natural desse daqui. Mas nos 8 bits quem brilhou mesmo foi o terceiro título, que teve bons upgrades em relação aos anteriores. E pra quem curte jogo de ninjas, tá aqui outro título imortal e muito à frente do seu tempo. Eu até me culpo um pouco por não ter colocado ele em uma posição melhor, mas os próximos rivais são muito fortes. Se trata do Shadow of Ninja, ou também conhecido como Kage em algumas regiões, e só pela tela de início você já percebe o quão foda o jogo é. Sim, a história do jogo era contada através de textos e animações. Isso era sensacional, porque eram bem poucos games que faziam. Vocês estão bem mal acostumados hoje em dia, com cutscenes enormes, igual filmes e tudo mais. Naquela época, eles espremiam o máximo e faziam um sacrifício tremendo apenas para acrescentar alguns textos e imagens. É mole? Quando a gameplay começa, podemos reparar na perfeição dos detalhes do personagem. E olha essa chuva com raios aí atrás. Nossa! Olhando hoje em dia, isso parece algo bobinho, mas não se engane, pois pra época era impressionante demais. Eu até me impressionei quando vi os gráficos desse game pela primeira vez lá atrás. E olha que nesses tempos eu já conhecia o Super Nintendo, hein? E só de bater o olho eu já conseguia ver que era foda. Tirando isso, também podíamos arremessar shurikens que pegávamos ao longo do caminho. Tinha também alguns power-ups doidos para melhorar nossa espada. E esse outro negócio aí estranho que eu não sei, eu até fazia comparação com aquela arminha do Goof Troop, sabe? Só quem jogou sabe. Vai falar que não lembra. E a sua jogabilidade até lembra bastante o game do Batman que citei lá atrás, porém com suas diferenças e particularidades. E ainda nos jogos de ninja, não poderíamos esquecer do clássico Ninja Gaiden 2. E novamente eu coloquei o segundo jogo aqui, porque ele é o que mais representa na minha opinião. E seguindo aquela regra de que sempre o segundo título é o melhor das franquias antigas, aqui isso se aplica muito bem. E você aí que está acostumado com o Ninja Gaiden 2 mais recente, que a propósito também é um jogão, foi aqui nos 8 bits que tudo começou. E o game fez um sucesso enorme na época, por trazer uma proposta diferente. E essa sequência consegue superar o original com um melhor level design, uma dificuldade menos frustrante e gráficos aprimorados. Nosso querido Ryu Hayabusa agora tem a habilidade de escalar paredes, ao invés de depender de saltos complicados, que geralmente eram bem imprecisos no primeiro game. Também há novos power-ups, incluindo ninjas fantasmas que seguem todos os seus movimentos e são uma grande ajuda para derrubar qualquer inimigo complicado. Eu acho que já vi isso em algum lugar. Outra coisa legal é que, assim como Shadow of Ninja, aqui o enredo é contado através de cutscenes, e a qualidade da arte ainda impressiona e torna o progresso no jogo ainda mais agradável e intuitivo, à medida que a história se desenrola. Apesar da dificuldade ter melhorado, você ainda vai precisar de grande habilidade e prática para dominar esse título, o que eleva o desafio ainda mais e também o fator replay, né? Indo agora para o top 5, você deve conhecer muito bem o clássico Super Metroid do Super Nintendo, porém foi aqui no Nintendinho que tudo começou, que várias franquias surgiram.
Quando o Metroid original do NES foi lançado lá em 86, tornou-se um clássico instantâneo, onde controlamos uma caçadora de recompensas interestelar, onde piratas espaciais estão ameaçando libertar criaturas perigosas chamadas Metroids. É, daí que vem o nome do jogo, e cabe a nós detê-los antes que o pior aconteça. E foi ele que inaugurou aquele gênero de jogo de exploração, onde você precisa voltar diversas vezes na mesma tela após pegar algum item ou power-up, e isso foi reaproveitado em diversos jogos futuros, como Castlevania Symphony of the Night do Play 1 e até Resident Evil 4 do Play 2. Na verdade, até os jogos de atualmente usam disso, como é o clássico God of War do PlayStation 4. Mas imaginar essa mecânica lá atrás é bem complicado e pode frustrar os jogadores que preferem uma boa ação tradicional. Passagens secretas costumam ficar escondidas em lugares aleatórios e não intuitivos, encorajando os jogadores que estão presos a bombardear, atirar e pular em qualquer coisa para descobrir o que fazer, o que pode ser um pouco irritante, mas para quem ama esse gênero se acostuma rápido. Um ponto negativo nesse game são os gráficos, que eram bem fracos mesmo para a sua época e não impressionam tanto assim, porém isso é compensado pela sua grandiosa jogabilidade diferenciada. E na próxima posição temos o clássico Castlevania, ou Castlevania, como eu chamava na época, que esse sim impressiona bastante nos gráficos e level design até hoje. Me lembro muito bem de ver esse jogo pela primeira vez em um Famiclone na casa de um amigo, e foi amor à primeira vista, desde aquela animação com aquele toquinho clássico do começo e você entrando no castelo, até a primeira fase onde você ia descendo o chicote nas velas para ganhar power-ups novos e aumentar o alcance do chicote. A trilha sonora desse game também é simplesmente sensacional, se encaixando perfeitamente com o clima sombrio que o jogo tenta passar. Ouve aí um pouco. E apesar de ter uma jogabilidade simples, também temos diversos poderes especiais, desde facas, machados, crucifixos e até água benta. É mole? As fases inimigos também são bem variadas e a dificuldade também é nível Ninja Gaiden, pois os inimigos podem te derrubar dos buracos ou masmorras a qualquer momento. Os chefes daqui também são muito marcantes, e cada um deles precisamos descobrir um macete diferente para conseguir derrotar. Mas já prepara o coração, porque você vai morrer muitas vezes nesse jogo, hein? E em terceiro lugar, medalha de bronze vai para Super Mario Bros. Eu sei que muitos vão discordar e achar que eu deveria colocar ele em uma posição melhor, mas calma aí que tem muita coisa boa vindo pela frente. E esse jogo simplesmente dispensa apresentações, chega até a ser meio chato e sem graça de falar sobre ele, já que é tão conhecido, mas tão conhecido, que até a sua avó sabe quem é o Mario e o que ele faz. É sério, mas eu coloquei ele aqui justamente pela sua inovação, ou melhor, pela sua revolução no mundo dos games lá atrás, já que também foi o principal responsável por alavancar as vendas do NES e ajudar na crise da Atari de 1983, que também já fiz um vídeo separado explicando isso, depois quem quiser conferir já sabe, né? E esse game aí eu também conheci no Polystation e foi o máximo, a ideia de você pular nos inimigos, jogar cascos de tartaruga, pegar florzinha, soltar bola de fogo ou a estrela e ficar invencível, era muito legal. E ele esconde os mais diversos segredos, que só fui descobrir mais tarde lá pelo canal Assopra Fitas do Guzang. Sim, eu curtia demais ver esses vídeos. Bons tempos, hein? E em segundo lugar, medalha de prata vai para The Legend of Zelda. Ué, mas como assim você tá colocando o Zelda em segundo lugar na frente de Super Mario, seu otário? Calma. Eu sei que pode ser um insulto para muitos, porém, para os amantes dos 8 bits, ele é um prato cheio e pode até ser mais divertido e importante que o próprio encanador bigodudo. The Legend of Zelda tem sido uma das franquias mais ativas da Nintendo desde o seu lançamento doméstico em 87. Além disso, é uma das séries de jogos mais populares já criada. Você joga
jogar com Link, um pequeno cara vestido de verde e uma espada e uma infinidade de outros itens que te auxiliam a resgatar a princesa Zelda. Sim, que fique claro aqui que esse daí é o Link, não o Zelda, como muitos achavam lá na época. Só depois que eu fui descobrir que o Zelda era a princesa mesmo. O jogo apresentava uma visão isométrica vista de cima, que dá toda uma atmosfera diferente para o jogo, e a sensação de um 3D, já que podemos bater e andar em todas as direções. A história não é das melhores e nem é tão focada assim, apenas no manual de instruções. Sim, nessa época, por falta de memória dos cartuchos e limitação, a maioria do enredo dos games era contado através do manual mesmo. Porém, apesar da sua história ser meio fraca, é compensado pela sua jogabilidade e dinamismo de altíssimo nível. Mas já aviso que não é todo mundo que vai conseguir jogar esse game sem se frustrar nos dias de hoje, porque apesar de muitas mecânicas e coisas impressionarem bastante na sua respectiva época, para os dias de hoje podem parecer bem datadas e fracas. Eu reconheço isso perfeitamente, que os jogos futuros da série evoluíram de uma forma gigantesca, é até difícil de comparar, mas eu acho que merece uma palhinha aqui sim. E agora, em primeiríssimo lugar, medalha de ouro vai para Super Mario Bros 3. E não tem jeito, Mario levando o troféu mais uma vez. E esse terceiro título foi elevado a outro patamar e melhorou tudo dos anteriores. Tanto graficamente que se você bater o olho às vezes, até acha que é um jogo dos 16 bits. Eu mesmo achava isso na época, tanto que existe sim uma remasterização dele para o Super Nintendo, a coletânea incrível chamada Super Mario All Stars. Mas sem sombra de dúvidas, a Nintendo acertou em cheio aqui, com novas mecânicas interessantes, como aquela da pena de guaxinim para você poder voar. O Mario também poderia segurar o casco da tartaruga para jogar nos inimigos, e também tínhamos diversas outras roupas, como aquela do sapinho que te ajudava na água e por aí vai. O jogo também era separado por mundos, um grande diferencial, que derrotávamos o chefão, também ganhávamos algum power-up diferente, como o pezinho, igual eu chamava na época, que lhe dava a habilidade de voar sem parar, e você conseguia passar uma fase inteira apenas voando. Era a maior roubada. Tinha também o martelinho que servia para quebrar algumas pedras e passar por alguns caminhos que estavam fechados. Aquela caixinha musical que você usava para os tatuzinhos dormirem antes de entrar na fase. Nossa, era tanta coisa legal que foi acrescentado, eu teria que fazer um vídeo exclusivo só falando isso, senão eu ia ficar aqui horas e mais horas. E com certeza, Mario é o personagem que mais representa os 8 bits, então acho totalmente justo. Mas então é isso, meus amigos, eu espero que tenham gostado desse vídeo. E aí, você concorda com a lista? Discorda? Comente aí embaixo e também deixe o seu top 15 melhores jogos dos 8 bits na sua opinião, beleza? Estamos ficando por aqui, já deixa o like para apoiar o trampo do canal. Abraços, até a próxima, valeu e fui!